que o diabo, ele odeia tanto a mulher. Né? Por isso que lá em Gênesis 3,15, a palavra de Deus fala: colocarei inimizade entre ti e a mulher. Né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Olha, irmãs, isso foi uma palavra, irmãos, que foi liberada para o diabo. Porque através da mulher é que viria o Salvador, o Redentor, Jesus. Então, o diabo, ele começou a odiar a mulher. Desde quando? Desde a sua criação. O diabo, ele já começou a odiar a mulher. Por isso que a mulher, ela foi alvo da queda. Né? E hoje não é diferente. O alvo do inferno, o alvo do diabo é paralisar você, sabe? Impedir de você gerar. Porque todo o tempo, o diabo, ele quer impedir que nós possamos cumprir ali o que está escrito em Gênesis 1:28. Né? E ele vem, né, com seus ataques, né, trazendo feridas, mágoas, depressão, angústia. E o diabo, ele vem nos paralisando, impedindo você de gerar, cumprir o propósito a qual o Senhor chamou você, que é gerar filhos para o Senhor Jesus. E hoje nós vivemos numa geração, né, um tempo que existe um espírito de morte que tem sido liberado no nosso meio, na nossa geração. Se você for ler as estatísticas, hoje nós estamos vivendo um espírito muito grande de depressão, de suicídio, de morte entre as nossas crianças e adolescentes. Você já parou para pensar? Você já viu, né, às vezes os noticiários, as estatísticas, né? Porque o diabo, ele tem liberado esse espírito para trazer angústia na vida dos adolescentes, na vida das crianças. Será que é por acaso? Será por quê? Por que você já fez essa pergunta? Eu já fiz várias vezes. Por que nós fomos plantadas? Por que nós estamos aqui fazendo parte desta geração? Por que nós estamos nessa geração? Sabe, como igreja nós precisamos nos levantar e ter clareza, convicção que o Senhor, ele nos entregou um ministério de mulheres, sabe, mulheres e crianças que vão gerar. Senhor nos deu capacidade de gerar. Isso é muito poderoso. O Senhor, ele nos deu a capacidade de gerar filhos naturais e filhos espirituais. Filhos naturais e também espiritual, porque o seu ventre, ele é bendito. O seu ventre é bendito. Não é por acaso, sabe, irmãs, que o Senhor, ele nos conectou. Não é por acaso que você faz parte dessa vida da igreja. Não é por acaso que o Senhor te plantou aqui. Não é por acaso, sabe? Deus nos entregou. E então, a partir de hoje, você precisa orar e pedir ao Senhor, sabe, para você olhar e ver esse ministério com os olhos espirituais e com um propósito, e não como um clube, que você entra e sai a hora que você quiser. Né? Então o Senhor, ele te plantou numa célula, tem uma célula. E aí às vezes você pensa assim, mas eu estou lá naquela célula, mas sabe o que é? Eu não gostei, eu não me adaptei com as pessoas que estão naquela célula, eu não me identifiquei com aquele líder. E aí você sai.
Isso não é ser igreja. Sabe, você precisa ter olhos espirituais. Você não entendeu ainda o que é obra de Deus. Porque quando você vai numa célula, sabe, quando você está no discipulado, isso não é obra humana, é obra de Deus. É obra de Deus. E essas duas mulheres, Maria e Isabel, elas foram escolhidas por Deus para realizar o maior mover que já existiu na face da terra. E através desse mover, quem que o Senhor escolheu? Quem que o Senhor escolheu para realizar esse grande mover? Não foi, o imperador daquela época. Não foi os oficiais. Não foi os intérpretes da lei. Não foram os rabinos, as pessoas mais inteligentes. Ele escolheu duas mulheres, Maria e Isabel. E isso é muito poderoso. Sabe, nós precisamos aprender a valorizar esse ministério de mulheres para fazer parte. Precisamos fazer parte disso com uma alegria. Valorizar, e não valorizar somente uma agenda fútil. Sabe, uma agenda que às vezes você pensa, nossa, eu queria que a igreja tivesse mais eventos, mais chás de mulheres, mais eventos de mulheres. Um dia uma irmã procurou uma líder da nossa igreja e falou, olha, eu não vou ficar na videira, porque não tem muito evento, não tem muito show, não tem cantor que traz gospel, não tem essas coisas. Eu gosto dessas coisas. Sabe, irmãos, tudo que nós fazemos, nós temos que fazer para o cumprimento do propósito. Precisa ter propósito. Ontem de manhã eu fui convidada para um café. E a irmã, ela pôs lá no convite, pastora, vem tomar um café com batom. Eu achei poderoso, porque ela está assistindo, ouvindo, recebendo, através da pastora Márcia, ali todo sábado, no Batom e Bate-Papo. E ela falou, vem tomar um café com batom. Falei, nossa, glória a Deus. E eu estava indo, de repente eu olho no espelho e falei, meu Deus, esqueci de passar batom. E ela pediu para mim ir de batom. Mas, irmãs, o café ali foi poderoso. Foi um tempo tão poderoso, porque nós estávamos ali compartilhando os feitos de Jesus. E ali nós fomos conhecendo aquelas irmãs da célula ali do Ademir. Então tinha a Sara, que está conosco, que apresentou a criança aqui no domingo à noite. Tinha a Carla, que veio de São Paulo, está conosco recentemente, do Rio de Janeiro. Tinha a Miriam, de onde você veio? Mato Grosso do Sul. E cada irmã de um lugar. Tinha a Luciene, que é daqui de Rio Preto já há algum tempo. E nós estávamos ali compartilhando os feitos do Senhor. O que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem acrescentado através da célula, através da comunhão, da vida de Deus que tem fluído ali. E foi algo assim, uma manhã poderosa. Nós levamos um susto quando olhamos ali no relógio, porque já era hora de partir para fazer o almoço. Porque, tem os compromissos. Então, sabe, irmãs, isso é muito poderoso. Tudo que nós fazemos, o nosso alvo é gerar filhos para Deus, porque é isso que está no coração de Deus, gerar filhos. E o diabo, ele prevendo, tudo isso, ele escolheu uma geração de profetas, sabe, para fazer dessas crianças profetas. Nesse tempo ele tem levantado um espírito de morte, aquele mesmo espírito,
que foi liberado ali na época de Herodes, para matar todas aquelas crianças. O diabo, ele tem liberado um espírito, sabe, para matar crianças e adolescentes. Por isso que nós, como mães, nós fomos chamadas, recrutadas pelo Senhor, sabe, para liberar uma palavra de vida, de graça, de poder sobre a vida das nossas crianças. Deus, sabe, porque se não for assim, Deus não pode nos usar. Sabe, irmãs, Maria e Isabel, elas foram escolhidas por Deus. E Deus deu para elas um ingrediente necessário para elas gerarem aquelas crianças. Sabe, um ingrediente necessário para o cumprimento do propósito de Deus. E o propósito não eram elas em si mesmo. O propósito era elas gerar João Batista e Jesus. Esse era o propósito para aquelas mulheres. Mas não era delas em si mesmo. Porque dessas mulheres você vai ler ali a história, nas escrituras, o quanto aquelas mulheres foram mulheres que intercederam, que oraram. Mas hoje nós estamos vivendo uma geração que as mulheres, elas querem ser reconhecidas. Elas querem postar no Instagram, querem curtidas, querem... Isso não combina com as mulheres de Deus. Porque nós temos que ser conhecida no mundo espiritual. Amém? É no mundo espiritual. E, sabe, irmãs, essas mulheres, nós vamos ler, né, quando você chegar em casa, você leia esse capítulo de Lucas. Lá em Lucas, no capítulo 1 e no capítulo 2, conta toda a história. Aqui no decorrer da palavra nós vamos falando. Mas eu gostaria de falar 5 coisas que são necessárias hoje para que nós possamos cumprir o propósito do Senhor. Amém? Que é gerar filhos. E às vezes você está aqui, você é o marido, você é homem. Eu quero te falar isso, aplica também ao seu discipulado, à sua célula. Então, receba essa palavra nessa manhã. Amém? Então, a primeira coisa importante que a Bíblia nos fala, nos mostra dessas 2 mulheres. A primeira coisa é uma conexão espiritual. Elas tinham uma conexão espiritual. Fala isso comigo. Conexão espiritual. Sabe, irmãos, nós vivemos em uma época que se fala muito disso. Conexão. Estar conectado. O tempo todo. Então, não é isso? Você já ouviu essa expressão, essa palavra? Conectado. Conectado. Então, você tem que estar conectado. Esse é o termo que a internet trouxe. Então, ali na internet, eles falam muito disso, né? Que você precisa estar conectado, ligado, antenado. Mas essa conexão que eu vou falar para você, né? Ela é uma conexão espiritual. Ela fala de algo muito mais além. Sabe? Muito mais superior. Não é algo que o homem faz, mas é Deus que faz. É o Senhor que faz essas conexões. Por isso que você está aqui hoje. Por causa dessa conexão espiritual. Sabe? E Deus faz conexões espirituais entre pessoas. Ele coloca pessoas nas nossas vidas. É Deus que coloca pessoas nas nossas vidas. Deus, Ele junta pessoas para o cumprimento do propósito dEle. Sabe? Eu não estou me referindo aqui casais, porque até
né, embora isso se aplica, mas hoje eu quero falar de conexões entre mulheres, sabe, do ministério, da vida da igreja. Deus une pessoas para o propósito, sabe, o relacionamento, para relacionar, para viver a vida da igreja, sabe, para ter um relacionamento cheio de graça, de vida. E isso é muito importante, porque Deus escolheu Maria e Isabel naquele tempo. Deus uniu as duas, sabe, elas vieram na mesma época. Eu já me perguntei e já fiz essa pergunta várias vezes no discipulado. Irmã, você entende o porquê nós estamos juntas? Nós vivemos na mesma época, não em épocas diferentes. Nós vivemos por quê? Para o cumprimento do propósito. O Senhor, Ele nos conectou. Então as duas, elas foram escolhidas por Deus para gerar filhos. E é tão poderoso, porque o mesmo anjo que visitou a casa de Isabel, né, ali o marido de Isabel falou com ele, com Zacarias, foi o mesmo anjo que visitou Maria. O mesmo anjo, né, que anunciou, falou da parte de Deus para Isabel, foi o mesmo anjo que falou da parte de Deus para Maria. E aquelas mulheres, elas precisavam de um milagre, porque Isabel, ela não podia conceder filhos, porque ela já era uma mulher de idade. Mas Maria também, ela também não poderia ter filhos, porque ela era uma mulher virgem. Então isso foi uma obra completamente espiritual. Foi uma obra completamente espiritual. Deus abriu o ventre dessas mulheres. Deus abriu o ventre de Isabel. Mas Deus também abriu o ventre de Maria. Você pode dizer amém? Amém. E essas duas crianças, elas foram geradas para fazer parte de um grande mover de Deus. Olha o que está escrito. Lá em Lucas, capítulo 1, no verso... Pedro, você vai colocar o capítulo 26 e 27. Capítulo 1, versículo 26 e o 27. E depois do 27, você vai lá para o versículo 34. Tá bom? Só achar aqui. Vamos lá? No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Fala, envolverá. Com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Glória a Deus, irmãos. Então, olha que poderoso. Esse mesmo anjo aqui, né, na Bíblia está registrado que o anjo que visitou Maria, nós vemos que logo depois, né, ele já tinha visitado Isabel. E elas foram escolhidas por Deus, né, para gerar
essas duas crianças. Mas o mais importante, ele deixa claro que era uma obra completamente divina, não era natural. Sabe? Isso é muito poderoso, porque Maria, ela precisou crer. Porque quando aquele anjo foi até ela, eu nunca vi um anjo. Você já viu? Você já viu? Não. Eu também não. Eu nunca vi um anjo. E eu penso que se um dia eu estiver aqui nesse prédio orando, ou lá dentro, né, na minha casa orando, e um anjo aparecer para mim, primeiro eu vou ficar com medo. Sabia que Zacarias, quando o anjo apareceu para ele, ele se estremeceu. E o anjo falou: não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Então, quando o anjo ele fala isso, a sua oração foi ouvida. A sua esposa vai ter filhos. Então, ele sabia, na hora, isso é da parte de Deus. Então, Maria, ela precisou crer que aquele anjo, ele era enviado de Deus para falar e para fazer na vida dela. E ela creu, ela decidiu crer. E ela disse sim para aquele anjo. A resposta dela foi sim para aquele anjo. Então ela precisou confiar, sabe? Ela precisou crer. Mas olha, Maria, ela falou: Senhor, que se cumpra em mim. Que se cumpra em mim a sua vontade. Sabe, irmãs, a igreja é um lugar de conexões. Conexões. Só que, infelizmente, né, muitas pessoas, há muitos crentes, muitas pessoas na igreja que elas não têm discernimento do que é ser igreja. Igreja não é uma invenção humana. Igreja é uma invenção de Deus. Igrejas são pessoas que são escolhidas por Deus. Você foi escolhido por Deus para estar aqui, sabe, para pertencer. Para pertencer a esse lugar, sabe, são conexões. Então, quando você está numa célula, você tem que entender que você está ali, porque o Senhor, Ele quer te ensinar algo para você aprender com aquele irmão. Sabe, são conexões que o Senhor faz. Então você não está numa célula por acaso. Você não está num discipulado por acaso. Deus coloca pessoas perto, umas das outras, para nos abençoar. Sabe, e Ele quer te abençoar. Deus quer trabalhar na sua vida. Às vezes tem um irmão lá que ele vai ser um trabalhar de Deus na sua vida. Mas Deus vai fazer. Deus vai usar circunstâncias para te abençoar. Para usar aquele irmão. Para despertar você os frutos do Espírito. Mansidão, no que falar, como agir, como amar, como orar. Sabe, irmãs, eu já recebi uma palavra. A palavra de Deus que nós temos como igreja é que nós seremos uma igreja de milhares. E quando eu penso nessa palavra, eu imagino então que Deus vai me dar muitas mulheres. Porque não tem como nós alcançarmos os milhares com uma equipe pequena, com poucas pessoas. Então, para alcançarmos os milhares, nós precisamos de quê? De muitas mulheres. Sabe, então eu tenho orado. Eu tenho orado. Senhor, coloca pessoas certas. Coloca pessoas, mulheres perto de mim, né, com o coração, né, quebrantado, disposto a ouvir da parte do Senhor. Escolhe, acrescenta essas pessoas na minha vida. E Deus, Ele tem acrescentado.
Deus tem acrescentado a cada ano mulheres abençoadas, mulheres que têm discernido o propósito de Deus, que têm ouvido a voz de Deus e entendido o propósito dele. Então o Senhor, né, Ele colocou a Lília na minha vida. Colocou a Maura na minha vida. Então nós estamos unidas para o cumprimento do propósito. Colocou a Tatiane. Colocou a Miriam Camargo, né? Que veio lá do Mato Grosso do Sul. A Tatiane veio lá de Jales. Eu não fui. Aleluia. E veio lá de Jales. Eu não fui lá em Jales procurar a Tatiane. Ela veio. Mas ela não caiu aqui de paraquedas. Nem eu caí. Colocou a Michele, que foi lá para Santa Fé e Deus soprou o vento e trouxe ela para cá. Para quê? Para o cumprimento do propósito. Não foi eu que fui atrás, mas foi o Senhor. Sabe, irmãs, e Deus, Ele tem feito isso comigo. Sabe, Deus já liberou uma palavra sobre essa cidade. Nós seremos os milhares. Sabe, e Deus vai fazer. Assim como Ele fez na vida de Maria e Isabel. O Espírito, porque olha o que o anjo ele disse. O Espírito de Deus te envolverá. O Espírito de Deus te envolverá. Você sabe o que é envolver? Envolver significa cercar. Cercar. Então, né, Andressa, não tem onde, para onde nós corremos, porque o Espírito de Deus, Ele nos envolveu. O Espírito de Deus, através do discipulado, Ele nos cercou. Nós estamos cercadas, porque foi isso que o anjo disse para Maria. Descerá sobre você o Espírito Santo de Deus, e o poder do alto virá, e você vai ser envolvida por esse poder. E é isso que acontece através de um discipulado, através ali no relacionamento, numa conexão de uma célula. É isso que acontece quando você está reunido lá na sua célula. O Espírito de Deus te envolve. E você está ali cercada. Isso significa, irmãs, que não tem como nós corrermos. A gente até tenta, mas não dá. Porque nós estamos envolvidas. O Espírito nos envolveu. Está agindo sobre alguém. Sabe como Ele estava agindo ali através de Maria. Sabe como que Deus foi agiu de uma forma sobrenatural? Através de Maria e Isabel. O Espírito de Deus, quando Ele envolveu, através dessas mulheres, o ventre delas foi liberado. O ventre delas foram liberados. E elas geraram filhos para o Senhor. O ventre, então, quando nós estamos conectadas na vida da igreja, o nosso ventre é liberado. O ventre da Kelly é liberada. Sabe, o ventre da Rose é liberado. Sabe, o ventre da Valdelice é liberado. O ventre da Renata é liberado. Sabe, é aberto. E todas que vierem também vão ser. Porque elas vão fazer parte. Então, irmãs, é isso que acontece. O ventre é liberado. Então, o Senhor, Ele nos uniu com essas conexões espirituais. Sabe, irmãs, o maior teste de Maria não foi gerar Jesus. O maior teste dessa mulher foi dizer sim para o chamado do Senhor. Sim para aquele anjo. Então, às vezes, você está vivendo num contexto e você pensa, meu Deus, que teste é esse? Que luta é essa? Mas Deus diga sim para o Senhor. Ore. Discerne, sabe, e diga sim, olha, querer eu não quero, mas eu vou responder ao Senhor, amém? Então o Senhor, Ele nos une, né, nos uniu, porque às vezes você fala, nossa, mas eu sou completamente diferente, eu estou lá naquela célula, mas parece que ninguém me entende. Irmãs, eu sou completamente diferente dessas irmãs.
Eu sou completamente diferente de cada uma delas. Cada uma delas tem o seu jeito. Cada uma delas tem a sua maneira de agir, de falar. Mas nós estamos juntas por causa do cumprimento do propósito do Senhor. E tem sido algo que poderoso. Poderoso. Deus, quero declarar essa palavra sobre você. Deus vai abrir a madre. Deus vai abrir o ventre, o seu ventre espiritual nessa manhã. Ventres que estão fechados, eles serão abertos nessa manhã. Você vai gerar filhos, sim. Você vai levantar líderes. Você vai ter membros na sua célula. Você vai gerar discipuladores. Sabe? Você vai gerar filhos para o Senhor, por causa das conexões que o Senhor tem colocado na sua vida, por causa de conexões espirituais. Mas às vezes você está aqui e fala, mas eu não quero. Não tem problema. É Deus que efetua o querer e o realizar na sua vida. É Deus que efetua o querer e o realizar. Olha lá, Filipenses 2:13, o que está escrito? Porque Deus é quem efetua em você tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Glória a Deus. Amém. Você acabou de permitir Deus fazer na sua vida. Amém. Quando você diz amém, você está autorizando Deus fazer na sua vida. Amém. Segunda coisa que é importante para o cumprimento do propósito do Senhor, as orações. Fala comigo, orações. A Bíblia, ela registra a oração dessas mulheres. Sabe, em todo o tempo, a Bíblia, elas eram mulheres que oravam. E por causa da sua oração, elas experimentaram de milagres. Muitos milagres. Irmãs, não foi fácil, não era fácil para aquelas mulheres gerar naquele contexto que elas viviam. Existia uma grande perseguição naquela época. Mas elas eram duas mulheres que resolveram interceder. Elas eram mulheres de orações, elas eram imparáveis. Imparáveis. Sabe, o inferno se levantou para resistir àquelas duas crianças. Mas através da oração, sabe, elas paralisaram o agir do inferno. Sabe, elas paralisaram. João Batista foi gerado. E Jesus também foi gerado. E eu tenho certeza que você vai ser usado por Deus para esse tempo, amém? Lá em Lucas 1, do 40 ao 47, coloca lá para mim, por favor. Lucas 1, do 40 ao 47. Isso. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia, possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurado a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Aleluia! Isso é muito poderoso. Quando elas se encontraram, irmãs, elas já se conheciam. Aquelas mulheres, elas já se conheciam. Então esse cumprimento não era um cumprimento normal. Esse cumprimento, ele foi um cumprimento. Elas falaram
de um cumprimento sobrenatural. Essas mulheres, elas estavam cheias do Espírito, e o cumprimentar delas foram feitos de outra maneira, porque elas estavam cheias do Espírito de Deus. Não foi um cumprimentar normal, porque ali elas já se conheciam uma a outra. Mas naquele dia, sabe, por que teve esse cumprimento diferente? Porque elas oravam. Eram mulheres de oração. Isabel e Maria, sabe, Isabel falou para Maria: você é bendita entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. Você é bem-aventurada porque você creu, Maria. A Bíblia registra, sabe, essa oração. Aquela oração foi profética. Ela estava falando da parte de Deus. E aí, de repente, Maria, ali no verso 47, Maria fala: minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Você percebe que essas mulheres, elas foram mulheres que oraram antes de gerar. Mas quando elas estavam gerando, elas também oraram. E depois que elas ganharam, elas continuaram orando. Isso nos fala de um princípio espiritual. Sabe, irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros. Porque aquelas mulheres, elas oravam o tempo inteiro. E a Bíblia, ela está cheia dessa expressão: orai uns pelos outros, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, servi uns aos outros. Você percebe que a Bíblia, ela tem essas várias expressões, que é para você amar uns aos outros. Sabe, não é por acaso que você está ali liderando. Você precisa liderar e amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Então nós precisamos relacionar como igreja. Eu não acredito, sabe, que você às vezes vem para a igreja e você está conectado ali a um irmão só por coisas naturais. O Williams e o Francis, eles correm aí 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. E os irmãos, eles têm essa prática de correr. Mas sabe, o Williams veio lá de Jales e o Senhor o colocou aqui. O Francis estava aqui em São José do Rio Preto e o Senhor os conectou, mas não só por uma corrida. O Senhor os conectou para um orar pelo outro, para um interceder pelo outro, para um ser usado da parte de Deus na vida do outro. Sabe, não é só por causa de coisas naturais. Sabe, a oração. Então eu tenho oração, com as irmãs que eu estou acompanhando no discipulado, às 5 horas da manhã. E aí uma pastora me perguntou: vocês, nessa oração, você ora por elas? Falei: não, nós oramos, mas nós não oramos umas pelas outras, nós oramos pela igreja. Nós oramos pelas crianças, nós oramos pelo discipulado, nós oramos pelas células, nós oramos pela igreja do Senhor Jesus, nós oramos uns pelos outros. Porque qual é o meu alvo? É ensinar a esse discipulado, é ensinar essas mulheres a interceder umas pelas outras. A oração, a prática da oração. Orarmos uns pelos outros. A oração, ela tem poder. Ela tem poder, sabe? Ela precisa. Por isso que nós precisamos orar todo o tempo. Não dá para você ficar dando espaço às obras da carne.
Num tempo como esse, como nós temos vivido, não dá para você ficar dando espaço para a obra da carne. Abre lá para mim, Gálatas 5, 19 e 21. Olha o que é a obra da carne. A Bíblia fala... Oi? Gálatas, isso, 5, 19 e 21. 20 e 21, ok? Vamos ler. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha, irmãos, quando você não ora, você dá espaço para as obras da carne. Por isso você precisa orar. Porque quando você ora, o Senhor, Ele muda completamente, sabe, o seu coração. Esses dias eu estava conversando com uma irmã, e eu falei para ela, você precisa orar. E ela falou, eu já oro, pastora. Eu falei, você não ora. Ela falou, oro? Pastora, eu oro. Falei, não, ora, irmã. Porque se você orasse, você não dava, ouvidos para essa conversa. E se você orasse, você estava o quê? Frutificando, multiplicando. E quando você dá lugar às obras da carne, não tem como você frutificar. Não tem como você avançar, não tem como você crescer, não tem como você, cumprir o propósito de Deus. Você é abençoado, você é enviado da parte de Deus. E isso é muito importante, irmãos, nós temos que vigiar, é um tempo de nós unirmos como igreja. É um tempo de nós unirmos e ser usados da parte de Deus. Às vezes você está ali numa célula, ou às vezes você está ali num discipulado. Às vezes o seu líder, o seu discipulador, ou até mesmo a esposa do seu pastor, ela é aquela pessoa que você não admira tanto. Você não tem muitas admirações. E às vezes você, decide, você fica olhando ali para os defeitos daquela pessoa, para as limitações daquela pessoa. Mas você também tem essas limitações, defeitos. Você também tem. E Jesus morreu por você. Jesus pagou um preço lá na cruz por você. Jesus morreu. Ele pagou um preço. Irmãs, às vezes, nós não somos tão maravilhosas assim, como a gente pensa que é. Então eu falei, minha irmã, o seu problema, sabe qual que é? É que você se acha melhor do que eu. Não, pastora, não é isso. Falei, irmã, então não olhe para mim com um olhar, com aquela lupa. Às vezes nós vamos para a célula e a gente fica avaliando ali aquele líder. E a gente olha para ele com aquela lupa. É lupa que fala? Aquele negócio que aumenta. E aí você pega a lupa espiritual, carnal, na verdade. Você pega a lupa e começa a avaliar aquele líder.
Nossa, mas que quebra-gelo ruim. Nossa, mas que palavra ruim. Nossa, mas esse irmão fala demais. Nossa, mas esse irmão... E você começa a ficar, sabe, avaliando os defeitos daquela pessoa. Sabe, irmãos, entenda que pessoas são colocadas na sua vida como enviados de Deus. Sabe, uma parte poderosa que eu achei quando o anjo, ele apareceu para Zacarias. Zacarias, ele ficou amedrontado. E o anjo falou: Zacarias, eu sou um enviado da parte de Deus para te dar boas novas. Irmãs, que poderoso isso. Sabe, você não está num discipulado, não está numa célula por acaso, você foi enviado da parte de Deus para aquele lugar, para aquela célula. Sabe, para aquele discipulado, você é um enviado de Deus para falar as boas novas do Senhor, para liberar uma palavra de vida, sabe, para ser um intercessor daquela célula. Você é esse enviado, Então, irmãs, creia nisso, entenda isso. As orações, nós precisamos orar. Porque quando nós oramos, o poder de Deus é liberado. O nosso ventre é liberado. Sabe, você é abençoado. Deus te escolheu. Deus do fruto. Para ser bênção. Para trabalhar na vida de mulheres. Sabe, existem muitos trabalhos. Mas existem poucas orações. Como igreja, nós precisamos orar mais. Como igreja, nós precisamos levantar, sabe, intercessoras. Mulheres que têm prazer de orar. Porque existem muitas mulheres conectadas. Sabe, muitas mulheres conectadas às redes sociais. Mas poucas mulheres conectadas ao Senhor. Poucas mulheres conectadas ao Senhor. Sabe, existe muitas pregadoras hoje para você ouvir. Muitas pregadoras, mas poucas intercessoras. E que nós precisamos é de mulheres que intercedem, que ora. Qual parte? Qual lado? Qual equipe que você quer fazer parte? De Maria e Isabel? Sabe, irmãs, existe muitas mulheres com milhares de seguidores, mas poucos discípulos. Nós estamos aqui para formar discípulos de Cristo. E você precisa, ter revelação disso. Eu estou formando discípulos. Esses dias, eu estava recebendo a Rebeca na minha casa. A Rebeca é amiga da Esther. E às vezes ela fica na minha casa, a Rebeca. E aí elas são amigas e elas estavam lá no sofá conversando. 2 adolescentes. E eu lavando os pratos e escutando a conversa delas. E elas estavam falando sobre o quê? Dorama. Ai, o dorama. Ai, tal lanã. Ai, o tal dorama. Eles vão fazer shows. Eu fui escutando os picados. E aí, de repente, eu falei: Esther, Rebeca, vocês precisam ser apaixonadas por Jesus, do jeito que vocês são para esses doramas. Aí a Esther falou assim: ai, mãe, é melhor eu gostar dos doramas que estão bem longe, do que eu gostar de pessoas perto. Porque lá eu não posso pegar na mão, eu não posso nada. Falei: fique em paz, Esther. Você me tem. E eu jamais vou deixar você sair do rumo. Enquanto você estiver comigo, o negócio, eu estou aqui para te ajudar, para te servir. Fique em paz. E aí a Rebeca veio correndo: pastora, você ficou sabendo do Natan?
E eu falei, o que o Natan fez? O Natan é o filho da Magali, que ele tem quantos anos? 12. Ele já está para ser enviado para os adolescentes. Mas foi formada uma mentalidade. E aí o que acontece? Ele estava dentro do carro com a Magali. E aí o Natan contou, porque lá na escola tem uma menina apaixonada por ele, 12 anos. Tem uma menina apaixonada, escreve cartas, declara o amor, fala você é muito lindo. E quer namorar com ele, pede ele em namoro, 12 anos. E aí a Magali já logo falou, que isso? E aí ele virou para ela e falou, mãe, eu jamais vou negociar os princípios que a pastora me ensinou. Oh, glória a Deus! Gente, só que ele tem o quê? 12 anos. Então foi formado, foi ensinado, foi discipulado ali, lá no Domingo Kids. Só que o que acontece? Ela tem um outro que é menor, o Estevão. Esse ainda não foi formado. Esse está no processo. É mais novo. Mas ele vai chegar lá, pode ficar em paz. Que até ele sair para os 12, a mentalidade vai mudar. E dizem que o Estevão falou assim, nossa, e pensa, é loira e bonita. Mãe, é loira e bonita. O Estevão tem que ficar muito mais, vai ficar e é muitos anos, graças a Deus. Sabe, vai ficar lá em cima. Para mudar, mudar a mentalidade. Então, irmãs, há discípulos sendo gerados nesse tempo. Sabe, irmãs, nunca se ouviu nenhum discurso dessas mulheres na sinagoga. Elas pregando, elas fazendo milagres. Não. Os registros que tem, eram que Maria e Isabel foram intercessoras. Foram unidas num propósito naquele tempo, sabe? Para interceder umas pelas outras. E não é por acaso, sabe, que nós estamos aqui, sabe, juntas nesse tempo, para o cumprimento do propósito de Deus. A terceiro ponto que eu ia falar, e não vai ter mais tempo, mas eu quero apenas comentar com você, é a graça para gerar. Sabe, irmãs, para nós vivermos uma igreja de relacionamento, vivemos conectadas num só coração, num só espírito, nós precisamos de graça. A graça de Deus. Você precisa ter graça nos seus relacionamentos. Você precisa amar como Jesus amou. Servir como Jesus serviu. A Bíblia conta, sabe, irmãs? A Bíblia conta, tem a passagem ali, né? A Bíblia fala que sobre Maria. Maria, ela foi para a casa de Isabel. E quando Maria foi para a casa de Isabel, Isabel já estava de 6 meses de gravidez. E ela ficou ali na casa de Isabel 3 meses. Até Isabel ganhar neném. Ou seja, por que ela ficou ali? Com certeza, para servir. Porque Isabel, a Bíblia fala que ela já era uma mulher de idade. Mas Maria tinha um coração de serva. Ela estava ali para servir. O Senhor, Ele te colocou ali naquela célula para você servir uns aos outros. O Senhor, Ele te coloca num discipulado para você servir umas às outras. E eu gostaria de convidar você a ficar de pé. A equipe de louvor pode